Bem-vindo você que está chegando também pelo vídeo, na Igreja Apex. Toda vez eu digo, né, o quanto seria bom ter você aqui, e eu acho que você vem. Uma hora dessa você aparece por aqui, vai ser demais, vai ser demais. Mas nós vamos continuar a nossa série de mensagens. O tema da mensagem que a gente está compartilhando já há algum tempo é... Qual é o tema da série mesmo, gente? Qual é o tema da série? Qual é? Deixa eu ver se vocês estão... Qual é o tema da série? Qual é o tema da série? E qual é o título de hoje? Egito News. Ó, que metido, hein? Hoje é a 16ª mensagem, tô certo? Líder do Apex Multimídia. Deixa eu fazer propaganda do Guilherme. Fica de pé, Guilherme. Daqui pra frente eu vou ser seu cupido. Vocês não estão vendo o Guilherme? Vem cá, Guilherme, para todo mundo ver você no vídeo. Vai que Deus opera um milagre por aí, né? Ai, meu Deus do céu. Que barba linda, hein? Obrigado. Eu sou fã do discípulo Guilherme, muitíssimo, né? Eu sei que a igreja também o é. A mãe, olha a cara da mamãe coruja. Vocês sabem quem é a mãe do Guilherme? Não? Sabe não? Fica de pé, mãe do Guilherme. A mãe do Guilherme é a nossa... Olha, a mãe do Guilherme é a nossa líder do Apex Boas-Vindas. Ela não tem cara de boas-vindas? Ela tem cara de boas-vindas. Assim como o pastor da nossa equipe de casais tem cara de... Olha a cara dele, assim, é aquele cara de casais assim, vem que eu te ajudo, esposa e marido, vem que eu te ajudo. Olha, tem cara de ursinho carinhoso. Com todo respeito ao nosso pastor de casais, mas ele e a pastora que está lá no fundinho, eles têm cara de vem pro colinho da mamãe e do papai, fica de pé aí o líder do Apex Casais, pastor Wilson, vai lá, olha para lá, pastor Wilson, vê se não tem cara de ursinho carinhoso. Vem que eu vou ajudar você. E a esposa dele está lá, pastor Arlete, fica de pé, Arletinha querida, olha lá. Ela olha para você com aquele óculosinho assim, vem que eu vou ajudar você. E também lá, ó, o pessoal do Apex Negócio, lá, o Júnior e a Andréia, dá uma olhada, são bonitos. Olha lá, ó, a Andréia tem cara de comissária de bordo, elegante, né? Coach financeira. Já vou voltar a falar de você. Não, pode continuar. Está lá atrás os dois nossos líderes amados. Eu sou extremamente feliz porque Deus tem feito uma obra maravilhosa, né? E aqui na frente, gente, solteiro, quer dizer, eu não sei por que eu falei isso. Solteiro, nosso querido líder do Apex Multimídia, que faz toda a parte de vídeo, comunicação, slides, essas artes que vocês veem aí, né, projeção, som, tudo que tem a ver com isso, é eles que cuidam, nossas mídias sociais, ele e a equipe que cuidam do Apex Multimídia. E você recebeu um... Foi a mãe? Não foi a mãe? Então o Guilherme, que gente, é solteiro, eu não sabia, eu disse 2 vezes isso. Eu não sei por que disse isso, mas a gente ama muito você. Obrigado pelo seu serviço, viu, Guilherme? Eu que agradeço. Eu tô orando por você, cara. Amém. Deus abençoe muito sua vida. Amém. Né? Vai chegar uma distinta maravilhosa. Obrigado. Muito bom. Fica no vídeo aí, né? Quem sabe? Só que tem que vir para esse arraial aqui. Senão já viu. Senão eu faço oração torta. Despacha, Senhor. Brincadeira. Vamos abrir as nossas Bíblias, que é para isso que a gente veio aqui, em Gênesis, capítulo de número 47. Vocês usam Bíblia lá, Tiago, Priscila? Tá bom. Bíblia, Gênesis, é a 16ª mensagem sobre o tema sucesso na vida, com base na história de José. E eu sempre lembro aqui, eu vou fazer isso bem rápido, sucesso na vida do ponto de vista de Deus. Sucesso na vida com os ingredientes da palavra, do reino, com a doutrina dos apóstolos, com as coisas de Cristo, com os ensinamentos de Cristo, com o Espírito de Jesus. Sucesso, não do ponto de vista humano, do mundo. Sucesso do mundo é roupa, casa, comida, mulher, corpo, viagem,
né? O sucesso do ponto de vista de Deus inclui essas coisas, sim, mas não são as bases principais. Então, o sucesso que a gente está tratando aqui é o sucesso do ponto de vista de Deus e da palavra de Deus. E o título hoje desperta uma certa gracejo. Obrigado por fazer. Foi você que fez isso, não? Foi? Muito bom. Egito News. Vamos ler o versículo 1 então. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 47, verso 1. José foi dar a news para o faraó, a notícia por faraó, e disse: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. Li o versículo 1 e 2, tudo bem. Pai, mais uma vez, muito mais que um livro, Pai. É o conjunto da tua revelação, é o conjunto, é o acervo do teu hálito, das tuas ideias, é o conjunto dos teus pensamentos, do teu coração, ainda que não esteja limitando aqui o teu coração, porque o Senhor é imenso, infinito, eterno. O Senhor é antes de todas as coisas, Criador, Supremo. A palavra de Deus é sua palavra, Senhor. E nós entendemos que por ela o Senhor criou o mundo. Tudo que se vê veio do que não se vê, da tua palavra, da tua boca, Senhor. Assim como o Senhor diz, e todas as coisas são criadas. Diga algo sobre nós nesta manhã, Senhor Jesus, e cria tudo o que nós precisamos para sermos verdadeiros discípulos. Cria tudo o que nós precisamos para viver uma vida bonita, cristã, cheia do Espírito Santo, que comprove que nós somos discípulos de um Cristo crucificado. Não de uma pessoa egocêntrica e dominadora, mas de um Deus de amor. Que a nossa vida grite alto, como luz, como cidade no topo de uma montanha, como luz para o mundo, como sal para a terra. Então fala conosco e ajuda a gente a ouvir, Senhor. Amém? Muito bem. É como se o capítulo 47 começa assim, né? A década. Eu acho que a década de 40, eu vou perguntar para o pastor Wilson, eu não sei por que eu vou fazer essa pergunta, eu vou perguntar para o João, atrás de você, tá bom? Assim você não fica chateado comigo. Seu João, meu irmão querido, tá aí atrás, era na década de 40 que os meninos seguravam um jornal e diziam extra, extra, extra. Era década de 40? O senhor chegou a comprar algum jornal da mão de um menino desse, não? O senhor vendia jornal? O senhor era aquele menino que dizia extra, extra? É mesmo? Como é que o senhor anunciava o jornal? Jornaleiro! Então, é o que está acontecendo aqui em Gênesis 47. Em Gênesis 47 é um breaking news. Vamos atualizar a ideia, né, João? Você permite a gente atualizar? Beleza, muito obrigado. Então a gente atualiza a ideia, é um breaking news. É um extra da década de 40, é o jornaleiro da década de 40, 50. É uma notícia nova, uma notícia que se alastrou por todo o Egito. Por todo o Egito. Por quê? Porque um povo de Canaã vinha chegando para morar no Egito. Não eram egípcios que moravam em outra terra e estavam voltando para o Egito, não. Era o povo de Israel. Mas deixa eu fazer uma ressalva. Era o povo de Israel que ia nascer no Egito. Que coisa louca isso.
Eu fico de boca aberta com a sabedoria de Deus. Fico de boca aberta. Por quê? Porque a nação de Israel, na verdade, não existia nessa época aqui. Gênesis 46. Não existia. Como nação, não existia. A nação de Israel ia nascer justamente aqui na terra onde o povo de Jacó foi morar, em Gósen. A terra chamava Gósen. Também era chamada pelos egípcios de a terra de um dos faraós, eu esqueci o nome dele, Ramsés II. Lá no Egito dizia que a terra de Gósen era a terra de Ramsés II, ou Ramsés I, não sei. Era de Ramsés. Foi um dos faraós daquela terra, do Egito. E o povo de Israel iria nascer justamente com o pai de José. Lembra que eu disse que o pai de José, o outro nome dele, dado por Deus, qual é mesmo? Israel. E foi por causa de Deus mudar o nome de Jacó para Israel que se deu início à nação de Israel. Mas olha que coisa doida. A nação de Israel, como um povo, como um país, não vai nascer na terra de Israel. Vai nascer no Egito. Vai nascer no Egito. É daqui dessa terra de Gósen que justamente Moisés, depois de muito tempo, vai lá tirar o povo da escravidão, porque na época de José, o povo era querido. O povo judeu, o povo de Canaã, a família de José, a família de Jacó, pai de José, eram queridos no Egito. Eles foram morar na melhor terra do Egito, no melhor lado de Gósen, porque José era o governador, e José era filho de Jacó, José era de Canaã. José ia ser membro da nação israelita. Coisa linda, mas a nação não nasce em Israel. Ela nasce, claro, não existia Israel, né? Ela não nasce em Canaã, ela nasce no Egito. Que coisa doida isso já ensina a gente. Não é nenhum dos pontos, eu vou falar com vocês sobre 5 lições, mas essa que eu vou falar agora não é uma lição, mas é uma coisa importante. Importante você e eu entendermos o jeito de Deus. Às vezes a gente vai para um lugar e a gente fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que terra doida! Às vezes a gente vai para um lugar e a gente começa a morar naquele lugar, ou trabalhar em algum lugar. Deixa eu dar vazão à minha veia interiorana. Algum lugar. A gente vai morar em algum lugar, a gente vai trabalhar em algum lugar, ou a gente muda para algum lugar. E a gente não entende bem como é que Deus trabalha, a gente se esquece facilmente, Sueli, do jeitão que Deus faz. Eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa terra doida, nesse trabalho doido, com esse chefe doido? Mas você está lá. E se você está lá onde você está, é porque Deus permitiu que você estivesse lá onde você está. Trabalhando onde você está. Vivendo onde você está. Foi Deus que te levou para lá onde você está. Ah, pode ser que Deus te tire de lá um dia? Pode. Mas por enquanto não fez. E olhe, Egito, dentro do Egito, nasce a terra de Israel, o povo de Israel. Chegaram no Egito 70 pessoas com Jacó. 70. A família de Jacó era 70. E saíram com Moisés, anos depois, de 2 a 3 milhões de pessoas. Meu Deus, de 70 viraram 3 milhões. Vamos supor que os historiadores dizem que é de 2 a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, da escravidão, com Moisés. Mas 70 virar 3 milhões? Olha, parece quase impossível. E uma coisa, numa terra estranha, numa terra que não é a deles. E eles saíram de lá como uma nação e foram fundar a nação de Israel. Gente, isso diz muito sobre Deus.
e sobre o que Ele está fazendo na sua vida e na minha. Por isso que não importa onde a gente está. Por isso que não importa onde você está. Importa quem você é. E vou dizer mais, importa menos quem você é. Importa mais é quem você segue. Quem é o seu Deus. Porque se seu Deus é o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus dos apóstolos, o Deus dos profetas e o Deus de Jesus, fique tranquilo, não importa onde você esteja, Ele vai cumprir o plano dele na sua vida. Não importa. Porque é assim que Deus faz. Porque esse é o jeitão de Deus. De trabalhar, não importa as circunstâncias. Nós não cantamos agora? Não importam as circunstâncias, te adorarei. Não é assim que você cantou? Então não importa o lugar, faz pouco sentido o lugar. O que importa é se você confia em Deus, o que importa é se você confia em Cristo, o que importa é se você se faz discípulo de Jesus. O que importa é se você se coloca na mão dele em oração. O que importa é se ele é o seu único Deus, único Senhor. O que importa é se o Espírito Santo tem liberdade de guiar você. Você começa a entender por que José foi primeiro vendido como escravo lá para o Egito. Porque Deus tinha um plano, Odair. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem um caminho. Sempre. Agora a pergunta não é essa. Essa pergunta a gente sabe a resposta. Sim, Deus sempre tem um caminho. A pergunta que muda tudo é: você vai andar no caminho dele? Você vai confiar no que Deus está construindo para você? Você vai fazer questão de andar pelos caminhos de Cristo, da sua palavra? Essa é a pergunta que você precisa responder. E está aqui o break news, está aí a notícia, extra, moradores de Canaã estão invadindo o Egito para morar. Que notícia, hein? E aí, a gente tira aqui, eu pelo menos, tirei várias lições, mas eu queria introduzir dizendo que tudo que está acontecendo na vida de José, de bom e de péssimo, tudo que está acontecendo na vida de José, de agradável e desagradável, tem a soberania do Deus eterno. José está vivendo algo humano e ao mesmo tempo divino. Você está vivendo algo humano e ao mesmo tempo divino. Deus não está atuando na sua vida só quando você sente arrepio naquele culto gostoso. E quando você não sente arrepio no culto gostoso, Deus deixou de atuar. Não diminua Deus desse jeito. Deus é um Deus que fala através das profecias em cultos gostosos e cheio de fogo, mas Deus é um Deus que fala também no silêncio. E na quietude, na dor, na saraivada, na dificuldade. Deus de verdade é um Deus dos montes, das conquistas, das realizações, dos sonhos que se tornam realidade. Mas nosso Deus também é o Deus da escuridão, do vale da sombra e da morte. Deus não é um Deus que quando vê sombra e morte, ele fica com medinho e fala, não, agora você vai sozinho. Não! Quando você tiver grandes alegrias e conquistas, ele vai estar com você, porque ele é o Deus dos montes. Mas ele também é o Deus quando você acha que não tem nada de divino. Ele é o Deus da escuridão, ele é o Deus dos vales e às vezes até da morte. Ele é Deus. Foi Davi que escreveu, ainda que eu ande por um vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque eu sei que você está ali, Senhor. Davi sabia, e você? O bom da Bíblia é que a gente tem que entender direito uma coisa. Uma coisa é o que as pessoas da Bíblia viveram.
outra coisa é se você vai viver a mesma coisa. A Bíblia não é um livro para você ler e falar que legal a história daquilo que o Senhor fez na vida de José, de Jacó, de Davi, de Moisés, etc. e tal, de Elias. Que bonito! Não, a grande questão é que a Bíblia quer ser vivida na sua vida, no seu dia a dia, no meu dia a dia. Nós estamos falando sobre sucesso. E nesse ponto da história de José, José já tinha... Aqui está começando aquela onda de alegria, né? Hein? Você reparou como a vida é cíclica? Já reparou como a vida ela é como se fosse uma grande balança? Hein? É uma grande balança. Todo mundo passa por momentos de dificuldades e momentos de conquistas e alegrias. Choros e amarguras e dúvidas e incertezas e explosão de fé, esperança, confiança e conquista. E vai. E tem os ciclos. Todo lugar que você olha na Bíblia tem gente vivendo ciclos. Por quê? Porque a gente está aprendendo sempre, crescendo sempre. É uma grande escola, é um grande teste. Eu gosto de dizer o seguinte, se você pensa que aqui de verdade é a vida, não é. Aqui é só um vestibular. Aqui é só um cursinho preparatório. A verdadeira vida começa depois que você fechar seus olhos. Para sempre aqui nessa terra. Quando você fechar seus olhos para sempre aqui nessa terra, você vai abrir seus olhos e nunca mais vai fechar na terra de Jesus Cristo. Quando você abrir os seus olhos lá, e eu espero que você abra os seus olhos lá, aí a verdadeira vida vai começar. Aí você vai pisar em ruas de ouro, onde não há choro, nem pranto, nem pernilongo, nem mutuca, nem muriçoca, nem borrachudo, quem vai para Ubatuba sabe. Não, lá não tem praga, só tem o rosto de Jesus iluminando todos os seus seguidores e filhos. As ruas são de ouro, não tem doença, ninguém morre, não tem injustiça, não tem torcida, espero que vá para a cadeia. Espero que vá para a cadeia, danado. Não tem torcida para ninguém ir para a cadeia, nem cadeia tem, porque não tem injustiça, não tem homicídio, não tem nem Ministério de Segurança Pública. Por quê? Porque está tudo seguro, o rei da segurança está habitando lá. Então, gente, é lá que começa a verdadeira vida, Maurício. Maurício, meu amigo, é lá que começa a verdadeira vida. A verdadeira vida, Thaís. É bom viver com o Rafael, não é? Você vai ver como é viver com Jesus e todos os santos lá na glória. Você vai ver como é que é bom. Mas eu tirei 5 lições. A vida de José também passou por gangorras. Ele viveu coisas terríveis, de um lado. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado no poço, esquecido. Foi parar na casa de Potifar. Foi trabalhar no início como escravinho. Depois foi caluniado, foi parar na prisão de maneira injusta, foi injustiçado. Ficou 13 anos, se eu não me engano, na prisão. Né? Passou por cada amargura. Mas o tempo todo ele estava com Deus e Deus estava com ele. O tempo inteiro, ô Gisele. Uma coisa que me impressiona em José é que não largava Deus. Ele não largava Davi. José grudou em Deus e não largava. Você não vê um registro e a Bíblia registraria, porque ela já registrou muitas vezes, amargura das pessoas, reclamações das pessoas. Mas José não. José não. Poxa, será que José tem o que ensinar a gente? Eu acho que se a história de José se transportasse para o dia de hoje, ele teria mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ele teria alguns milhões de seguidores de inscritos no seu canal do YouTube News. Eu tenho certeza. Porque o cara era bom. Imagina, eu acho que os papas do marketing digital iam entrevistar José. E eu já até vejo o slogan da entrevista. Do absoluto zero a governador milionário do Egito.
Acho que seria mais ou menos assim. E as pessoas fariam perguntas para José, do tipo, como foi que você fez isso? Quais são os 5 passos, José, para ter uma vida bem-sucedida? Eu acho que José ia ser entrevistado em tudo quanto é programa, até no do Ratinho. Ia sentar naquela mesa dele lá. Eu acho que ele ia ser entrevistado até pelo João Dória, que gosta de posar de empresário. Eu acho que ele ia ser entrevistado em tudo quanto é canal de YouTube, até do Monarca, eu acho que ele ia. Ia. Ele ia em programa de direita, programa de esquerda, não, isso é outro assunto, gente. Ele iria. Por quê? Porque ele de verdade saiu de escravo a conselheiro do rei. Meu Deus! E aí, se eu ficar falando muito de José, você pode pensar assim, poxa, mas eu nunca vou ser José. É verdade. E você sabe que o segredo de José, o primeiro não é nem ele mesmo. Nós não estamos aqui para pregar José. Se você acha que eu estou pregando José, você errou o alvo completamente. Porque José não foi bem sucedido porque ele era bom, ele tinha boas ideias. Um menino de 17 anos, arrogante, prepotente, presunçoso, falastrão, que ele era com 17 anos, José era isso. Se tornar um cara humilde, amoroso, cheio de graça, generoso e governador de um primeiro-ministro de um país como o Egito, sinceramente, só a graça do nosso Deus. E só para lembrar que é só a graça do nosso Deus, vamos aplaudir o nosso Deus. Só que é o seguinte, se foi pela graça que José viveu o que viveu e se tornou o que se tornou, deixa eu dizer uma coisa boa para você. Breaking news. A mesma graça que atuou na vida de José pode atuar na sua vida. Agora, aí sim, basta que você trilhe o mesmo caminho de José. O que José tem para ensinar para a gente, escute bem, abra todos os ouvidos que você tiver. Você acha que tem 2 ouvidos? Não, você tem vários. Você tem 2 ouvidos humanos. Mas a minha oração é que os seus ouvidos espirituais sejam abertos. José se tornou governador do Egito e primeiro-ministro e conselheiro do rei pela graça. E se foi pela graça, você pode viver isso. Basta que você siga os mesmos passos de José. O grande segredo de José, abra os seus ouvidos, era como ele respondia ao estímulo de Deus. Quantos aqui pensam que Deus só faz coisa boa na vida da gente? Por favor, levante a mão honestamente. Se você pensa isso, eu acho que Deus só faz coisa boa na vida da gente. E quando a ruim chega? Quem foi? Essa semana eu estava conversando com um homem. E ele, no meio da conversa, porque ele está enfrentando a pior situação que ele já não imaginou viver na vida. Esse homem que eu estava conversando com ele essa semana, ele não imaginou que estaria vivendo o que ele está vivendo de difícil para ele nesse momento. E para ele é o pior momento da vida dele. E no meio da conversa ele disse, ele meio que disse, meio que orou, é um cristão. Ele meio que disse, Davi, meio que orou. Ele disse, Deus, o Senhor me abandonou completamente. Por que ele diz que Deus abandonou completamente? Porque chegou dificuldade. E para muita gente, quando chega dificuldade, Deus não está. Para muito cristão e para muito seguidor de Jesus e discípulo de Jesus, Deus não tem nada a ver com dor. Deus não tem nada a ver com sofrimento. Deus não tem nada a ver com porta fechada. Deus tem a ver com porta aberta. Deus não tem a ver com dor. Deus tem a ver com cura. Para muito discípulo de Cristo, é assim. Pois deixa eu dizer para você com todo o amor que você merece. Isso não é verdade.
Se fosse verdade, eu e você não estaríamos aqui. Se Deus não é capaz de usar a dor para fazer o seu maior e melhor milagre, eu e você não estaríamos aqui. Você não estaria ouvindo essa pregação se o Deus que a gente segue não fosse o Deus das dificuldades. Deus, para ser Deus, precisa ser Deus de todas as situações. E deixa eu dizer, Ele o é. Deus de todas as situações. E para muito cristão ainda vai longe. Para muito cristão, coisa boa é de Deus, coisa ruim é de quem? Do diabo, do tinhoso, do gabiroto, do chifrudo. É um monte de coisa que ele não é, né? Dizem que o diabo é bonitão. Nós não podemos viver a vida cristã nesse patamar, nessa linha. Nós não podemos viver a vida com Jesus desse jeito, achando que Deus é da coisa boa e a coisa ruim é do outro lado. Não, irmãos. Deus é o Deus da cura e Deus é o Deus das doenças. Quer dizer que Ele põe doença? Não. Mas Ele permite. E quando todo mundo acha que a dor vai encerrar e vai sepultar um sonho, escute, quando todo mundo não, mas quando muita gente acha que o sofrimento, a dor e a dificuldade vai sepultar o sonho, pergunta para Jesus o que aconteceu depois do terceiro dia. Pergunta para os apóstolos de Cristo o que aconteceu depois do terceiro dia da cruz, da pior dor que um ser humano pode viver. O pior sofrimento que um ser humano pode passar é a morte de cruz. Pergunte para Maria, mãe de Jesus Cristo, o que aconteceu depois das dores. É por isso que o salmista escreveu: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus sofreu barbaramente, é verdade. Mas pergunta para Maria, o que aconteceu no terceiro dia? No terceiro dia, aconteceu o maior fenômeno, o maior milagre que a história já ouviu falar. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia! Depois de passar o pior flagelo, a pior dor, e derramar sangue horrivelmente, no terceiro dia, Davi, o sonho voltou. E não voltou de qualquer jeito. Voltou poderoso, vencedor, com a chave da morte nas mãos. Chave da morte. Morreu, foi lá até o inferno, pregou o evangelho para todo mundo que tinha morrido antes dele, pegou a chave da mão do diabo. Às vezes a pessoa acha que foi lá brigar com o diabo. Não. Não. Jesus chegou lá no inferno, antes de ressuscitar, ele foi para o inferno. Sabia disso, não? Está escrito. Jesus foi no inferno, e depois que chegou lá no inferno, ele chamou o capeta mor, o cabeça dos demônios, e disse: me dá a chave. Sabe aquele cachorro de rabo enfiado no meio das pernas e de orelha baixa? Sabe aquele leão sem dente, de orelha baixa, diante de um poder maior? Foi assim que o diabo veio, aquele rugidor: eu vou te matar, eu vou te devorar. Vem aqui, leão sem dente, põe a chave da morte aqui. Pegou a chave da morte e no terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Com a chave da morte, ninguém mais tem domínio sobre a morte. Sabe quem tem domínio sobre a morte? A morte é do diabo. Não, a morte é de Jesus Cristo. Aleluia. A morte, meu irmão, é o passaporte para a verdadeira vida. É por isso que Paulo escreveu: eu não sei o que eu prefiro. Se eu quero ir estar com Cristo, seria muito melhor ou ficar aqui para ajudar vocês na fé. Então eu vou tomar uma decisão, disse Paulo, para ajudar vocês na fé, eu vou ficar mais um pouco. Ele disse: eu não sei o que é melhor, se é ir e estar com Cristo, ou se é ficar e ajudar vocês. Ah, meus irmãos, breaking news. O Deus de José que é a garantia do sucesso. Não é José. Não me entenda mal, eu não estou pregando José.
Não sou pregador de homens. Eu estou pregando o Deus de José. O Cristo, vivo, ressuscitado. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus da eternidade. O Elohim que habita na eternidade. É esse a razão de sucesso de José. 5 lições no Breaking News. 5 lições do sucesso de José nesse momento da vida de José. Primeiro, José tinha um plano de operação. José tinha o quê? Um plano. Se você quer ter sucesso na vida, tenha um plano. Não dá para ter sucesso sem plano. Se você é do tipo, deixa a vida me levar, ela vai levar. Mas vai levar muitas vezes para onde você não quer ir. Deus não chamou você para ser levado para a vida. Deus não chamou você, como diz aquela musiquinha bonitinha, mas mentirosa, horrível. Na vida somos só passageiro. Como é que diz a musiquinha? Quem conhece? É uma musiquinha bonitinha, não sei quem canta. Porque na vida a gente é só passageiro. Estou tentando lembrar a melodia aqui. Mas na vida você não é passageiro, você é piloto. Você não foi chamado para ser passageiro. Você foi chamado e criado para ser piloto. Façamos o homem à nossa imagem, diga. Façamos o homem à nossa imagem. Domine ele sobre as aves do céu, sobre os animais que atuam sobre a terra, rastejam pela terra e nadam nos mares. Diga comigo, façamos o homem à nossa imagem. Domine ele. Outra versão diz, governe ele. Sabe por que José se tornou governante? Porque o Espírito de Deus é governo. O Espírito de Deus é líder. O Espírito de Deus, quando atua na vida de alguém, esse alguém lidera. Quem não quer liderar, não quer seguir Jesus. Toda pessoa que não gosta de liderar, não gosta de ser discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus lidera. Vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo. E o que a luz faz? Lidera. Tenha um plano. Ninguém pode ter sucesso sem plano. Olha o plano de José. Olha assim, ó, nesse momento aqui da vida de José, no versículo 31, 34 está escrito o seguinte. Então José disse a seus irmãos, antes de conhecer o faraó, tá? Os irmãos. Então José disse a seus irmãos e a toda a família do seu pai, vou partir e informar o faraó que meus irmãos e toda a família do meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois, tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los, olha José dizendo, quando o faraó mandar chamar vocês e disser, em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim, teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Olha só, a família de José estava chegando, mas José não estava despreparado, ele tinha um plano. A gente quer fazer coisas maravilhosas na vida, mas qual é o plano? Quando é que você sentou para pensar o plano? Quando você pede para Deus abençoar a sua vida, quando você diz, Senhor, por favor, que a minha vida seja bem-sucedida, que plano você oferece a Ele para abençoar? Pertinho do Natal, do ano passado, a gente fez o nosso Vida Extraordinária. É um plano de vida para 2023. Dezembro do ano passado, nós fizemos um plano. Quantos fizeram? Deixa eu ver. Quantos levaram, pelo menos? Quantos levaram para casa? Muito bem, olha aí. Quase todo mundo levou. Esse é o plano. E quando eu tenho um plano, eu digo para Deus, Senhor, é isso que eu quero ser. Mas pastor, aí não limita Deus? Se fizer um plano, não limita Deus? Não, você faz um plano e se Deus quiser extrapolar seu plano, deixa com Ele.
Porque normalmente Deus vai honrar o seu plano. Normalmente Deus vai honrar o seu plano, como honrou o plano de José. José fez um plano. Qual é o seu plano para a vida pessoal? O que você quer ser quando você crescer? Pastor, eu já cresci, já estou até na reta final. Não, você não cresceu ainda, eu estou falando de crescimento em Deus. O que você quer ser em Cristo? O que você quer ser em Deus? Quais são os seus planos de vida? Tudo é possível. Ah, eu já não acredito mais que eu possa mudar de vida em nenhuma área. Que pena! Porque você está diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus de José, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E ele honrou o plano de José. Se eu e você fizermos planos e oferecermos a ele, ele também vai ajudar a gente. Porque Deus é um Deus que gosta de planos. Nosso Deus é planejador. Você está vendo a história comigo. Deus tinha um plano de tirar o povo de Canaã, levar para o Egito, formar uma grande nação, depois tirar de lá e formar Israel. Levou muito tempo isso. Foi um processo. Mas ele fez por causa de um plano. Pastor, eu quero sair das dívidas. Qual é o seu plano? Quanto você deve? Você sabe? Ah, mais ou menos. Mais ou menos não serve. Tem que pôr no papel até o último centavo de quanto você deve. Porque se você não souber quanto você deve, você nunca vai sair da dívida. Qual é o primeiro passo para sair da dívida? Fazer uma soma de quanto você deve. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Acreditar que você pode sair desse poço. Qual é o terceiro passo? Apresente um plano. Apresente um plano para o seu coração, apresente um plano para a sua mente, apresente um plano para Deus. E Deus vai honrar. Deus vai honrar. Gente sem plano, qualquer lugar serve. Gente sem plano vai dar em qualquer lugar, vai parar em qualquer lugar. Gente sem plano é igual toco de rio. O toco de rio flutua sem destino. No primeiro entulho que tiver, ele engasgalha e fica. Quantos tocos de rio tem aqui na igreja hoje? Ah, que bom! Quantos barquinhos na maré de Jesus Cristo estão aqui hoje? Deixa eu ver, aleluia! Seu barquinho pode ser frágil, pequeno, pobrezinho, ou pode ser uma lancha, um veleiro, um iate. O importante é que tem leme. Sabe o que é o leme do barco da sua vida? Seus planos. O leme do barco da sua vida são seus planos. Faça o plano, como José fez um plano, e deixa Deus cuidar de você. Uma coisa muito linda a respeito de Deus é que, não, olha só, quando você vem para Jesus, não é que Deus começa agora a cuidar da sua vida sozinho. Ó Deus, até aqui eu vim, agora é contigo, hein? Faz tudo aí. E aí se Deus não faz o que você quer, você fica bronqueado e não vem mais na igreja. Para de ser criança. Amém? Amém. Vida com Jesus não é para criança. Vida com Jesus não é para ser gente, melhor que criança. Não é para gente infantil. Vida com Jesus é para gente que quer crescer. Ser gente de verdade. Tem um plano, minha irmã, tem um plano. Para qualquer coisa da sua vida, faça um plano. José tinha um plano. Segunda coisa, José honrou sua história. Você honra a sua? Ou você foge da sua história? Quem tem medo de contar sua história está desonrando sua história. Pastor, é que você não sabe quão horrível foi a minha história. Não importa. Deus sabe quanto horrível foi sua história. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sua história é a sua história. Feia ou linda, não importa, ela é sua história. Honre a sua história, porque Deus estava lá com você nessa história. E é por causa da sua história que você está aqui hoje. É por causa da minha história que eu estou aqui. É por causa dos meus erros, dos meus deslizes, das minhas coisas malucas, que Jesus me encontrou, me salvou, me transformou, e hoje eu estou trilhando um outro caminho. Honre a sua história, não tenha medo. Sabe quando que você verdadeiramente vai poder olhar para si mesmo e dizer assim, eu sou uma pessoa livre?
Sabe quando? Quando você puder falar da sua história, por pior que seja, sem sentir vergonha. Não importa quão ruim foi sua história. Quando você fala com tranquilidade, sem medo, não esconde, então você está em paz com o seu passado. Quem não está em paz com o seu passado, nunca vai ter um futuro. Quem não está em paz com as coisas que fez de errado, nunca vai fazer coisa certa para frente. Está sempre escondendo, maquiando. Não pode ver essa parte da minha vida. Pode ver tudo. Tem que ver tudo. José honrou a sua história. Tem gente que tem vergonha de pai, tem gente que tem vergonha de mãe, tem gente que tem vergonha dos irmãos que tem. Se você não fala com seu irmão, não fala com seu pai, não fala com sua mãe, por favor, faça as pazes, peça perdão, perdoe. Mas honre a sua história, não esconda seu pai, não esconda sua mãe, não esconda seus irmãos, não esconda a sua vida. Porque quem não honra a sua história não tem futuro. Versículo 1 do capítulo 47, olha só, José foi dar as notícias, breaking news. José foi dar a notícia ao faraó. O que ele foi dizer para o faraó? O que José foi dizer para o faraó? José foi dizer, meu pai e meus irmãos chegaram. Cara, ele era governador, primeiro-ministro. Imagina a pompa de José, a riqueza de José. O quanto as pessoas, todo mundo que passava, falava José, todo mundo se curvava. Ordem de faraó. Toda vez que dissesse José era para se curvar. Era o segundo homem do Egito. E esse homem, cheio de pompa, não teve vergonha do seu pai caipira, criador de rebanho, fedendo ovelha, barbudo, que era costume deles usar barba. Com todo respeito, Augusto. Não tinha. É que a barba dele não era assim, eles não iam lá na sua barbearia, as barbas dele eram desguerdenhada, toda desorientada, era barba de maluco, só a barba de motoqueiro, Harley Davidson. Mal eles pilotavam um camelo capenga, uma roupa fedida. Tá entendendo, meu irmão? Não, José, a primeira coisa que ele fez foi levar o breaking news, foi levar a notícia. Faraó, meu querido líder, meu pai e meus irmãos chegaram. Ele não tinha vergonha. E deixa eu dizer mais. Duas informações importantes. Primeiro, os irmãos tinham vendido ele como escravo. Mas ele não teve vergonha de falar assim, olha, meus irmãos chegaram. Os irmãos dele foram as piores pessoas na história dele. Mas ele foi para o faraó e disse, meus irmãos chegaram. Você esconde a sua história ou você fala da sua história? Quer ter sucesso na vida? Faz as pazes com a sua história. Não esconda a sua história, nem as pessoas da sua história. Não esconda. Segunda coisa importante aqui na história de não esconder a história, de honrar a história, é que pastor de ovelha era mal visto no Egito. Pastor de ovelha, pastor de rebanho, era execrado no Egito. Os egípcios não gostavam de gente que era pastor. E José foi lá e disse assim, meus irmãos que cuidam de rebanho chegaram. Ele não tinha vergonha. Está com vergonha da sua história, minha irmã? Eu vou contar para você uma coisa. Para você não se sentir mal. Eu já tive vergonha às vezes. Por exemplo, eu ia comer num restaurante e passava em casa. Meu pai é uma pessoa querida do meu coração. Mas ele é um cara muito simplório, muito simplório. Toda vez que às vezes eu ia passar para pegar, vamos no restaurante X, às vezes ia num restaurante um pouquinho melhor, aquela coisa, lá vinha ele com a havaiana recortada, que ele comprava a havaiana maior e cortava o resto que sobrava com tesoura. Imagina como é que ficava a beleza. E a gente ia lá num lugarzinho melhor e vinha ele lá com a havaiana. E várias vezes eu falei, ô paizinho, do jeito, vai lá, troca lá. E ele ficava bravo, ele não gostava da gente pedir para trocar, eu parei. Aí em qualquer restaurante que ia, eu falei, que se lasque. Se ele quer ir de havaiana cortada com tesoura, que vai. Não sou eu que estou de havaiana com tesoura. E vamos junto, com hálito, mau hálito, com bom hálito, com roupa adequada, roupa desadequada, não importa. É meu pai. Agindo certo, agindo errado, agindo torto, agindo reto. É meu pai, é minha mãe, são meus irmãos, é minha família, é minha história.
Honre a sua história, porque José ensinou isso. Honre. Foi lá para o faraó e disse, meus pais chegou. Meus irmãos chegaram. Terceiro, José era submisso e honrava seu líder. Olha, isso aqui é uma questão importante, hein? Você pode não gostar de quem é seu líder no trabalho. Mulheres podem não gostar de todo o comportamento do seu líder, que é o marido. E o marido é o líder da casa. Isso é uma conversa para outra hora. Mas é assim, pelo menos no mundo bíblico, tá bom? Mas não entenda mal, líder não é aquele que dá ordem. Líder é aquele que serve. Líder não é aquele que é machão e que não aceita ideias. Líder da Bíblia é aquele que mostra o caminho, que serve, que ama. Conquista a liderança pelo amor. Não conquista a liderança por tapa na mesa. Não conquista a liderança por bater e dar murro e mostrar que é poderoso. Por exteriorizar suas opiniões. Eu acho assim. Líder serve. E José, entenda bem, José era governador, você acha mesmo que era porque ele era um machão metido a besta? Esse José morreu. Morreu no poço. Morreu na prisão. Esse José morreu na casa de Potifar, foi morrendo. Para sentar no trono de governador do Egito, o José arrogante morreu. E renasceu um José humilde. E José era um líder humilde, amoroso. E ele honrava a liderança. Você pode não gostar da liderança da sua igreja. Pode não gostar do líder da sua célula, do seu IC. Mas você tem que honrar. Pode discordar dentro de você, mas tem que honrar. Se não for para honrar a liderança que Deus colocou, por que você está no lugar que você está? Porque Deus te colocou. Às vezes a gente olha para o líder e fala, não, era eu que devia estar ali. Mas não está. Pode até ser que um dia esteja, mas não está. Você vai ter que esperar a sua vez. Espere sua vez. Diga para o irmão aí, espere sua vez de liderar. Deus não pôs você, pôs o seu patrão lá. Pôs o seu marido lá. Pôs o seu pastor lá. Deus não pôs você. Então aceite, seja humilde. Quem era Faraó? Era José que era o faraó, gente? Sim ou não? Não. Quem era o faraó? Faraó era o faraó. José era José. E olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 1 de novo. Versículo 1. José foi dar as notícias ao faraó. Ele não saiu metido a besta e falando, vem aqui, eu sou o governador do Egito, eu mando nessa bagaça, eu sei mais, eu que interpretei o sonho, fui eu que interpretei o sonho. Fui eu que previ as 7 vacas magras, fui eu que previ as 7 vacas gordas, fui eu que dei a ideia de armazenar no depósito, fui eu que sou bom aqui no Egito. O faraó não fez nada, só sonhou. Quem interpretou o sonho fui eu. Foi assim que José fez? Não! José humildemente, mesmo sendo intérprete de sonho e conselheiro do faraó, ele foi lá pedir para o faraó, meu pai e a família chegou. Como é que a gente pode fazer? Honra. Diga a palavra. Sabe o que é honra? Sabe o que é honra? Honre. Pastor, mas é que você não conhece meu líder, meu pastor, meu patrão. É um teste para você. José teve que morrer, você também. Submeta. José era submisso e honrava o faraó. Dizem que o nome do faraó era Xixes. É isso, Júnior? Acho que era isso. Você que gosta das histórias. Quarto, José era realista. Eu estou caminhando para o final. Já está cansado, irmão? José era realista. Não seja lunática. Não seja sonhador, sonhadora só. Sonhe. Mas depois você pega o sonho e olhe para a realidade. José conhecia muito bem o povo egípcio e conhecia muito bem a terra do Egito. E ele deu um conselho para os seus irmãos. No capítulo 46, verso 34,
diz que ele deu um conselho para os irmãos, olha só. José disse, verso 33, quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, verso 34, respondam assim, teus servos criam rebanhos desde pequeno, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na terra de Gósen, pois os pastores são desprezados pelos egípcios. José deu um conselho para os seus irmãos. Por que ele deu um conselho? Porque ele conhecia a terra do Egito. Ele conhecia as pessoas. Aqui eles não gostam de pastores, então ele deu um conselho, olha, não diga a palavra pastor, só diga que vocês são criadores. São criadores. Seja realista, entenda o lugar onde você está trabalhando, entenda o lugar. Não queira impor o seu jeito, aprenda como é que é a cabeça do lugar. Abre os olhos para a realidade que você está vivendo. Enxergue os detalhes, como é que é a cultura daquela empresa, como é a cultura do casamento. Enfim, enxergue as coisas como elas são de verdade, seja realista, diga, seja... Não dá para eu falar muito mais sobre isso. Teria bastante tempo para falar só sobre ser realista. Mas seja realista. José falou, olha, aqui eles não gostam disso. Então não fale isso. Quinto e último. Que é uma coisa muito legal de José, isso aqui, ó. José era flexível. José era... Essa aqui, olha, é importante ouvir bastante. O mesmo José que foi lá e disse, eu conheço a terra do Egito, eu sei como é que são os egípcios, não diga isso. E os irmãos foram lá, sabe o que fizeram? Falaram, nós somos pastores. José falou, não fale que vocês são pastores. Não diga a palavra pastor, diga que vocês são criadores de rebanhos. É quase a mesma coisa, né? Mas José sabia, ele estava dando um conselho. Estava dizendo para ele como é que eles tinham que fazer. Para a coisa dar certo, para o plano dar certo. Era uma sabedoria, uma inteligência. E aí ele fala para os irmãos, sabe o que os irmãos fizeram? Chegou lá para o faraó e falou assim, nós somos pastores. Por que eles fizeram isso? Porque são cabeça dura. Ao invés de ouvir a voz de quem tem experiência, de quem está liderando, de quem conhece o Egito, de quem conhece a terra, não, eles preferiram fazer do jeito deles. Mas o que me chama a atenção não é os irmãos, cabeça dura, que fizeram do jeito que queriam. O que me chama a atenção é a flexibilidade de José. Olha o versículo de número 3 e 4, 47. José foi dar a notícia ao faraó, meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã e tarará. Verso 3. Perguntou-lhes faraó, em que vocês trabalham? Opa, essa era a pergunta. Verso 3. E eles responderam, teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram ainda, viemos morar aqui por uns tempos. José não mandou falar isso. Vamos morar aqui uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Não vai crucificando os irmãos, não, olha só. Uma pessoa de Deus, de verdade, ele é flexível. Embora eles não tenham dado ouvidos a José, José não ralhou com eles. Tudo bem. Eu dei um conselho. Mas você não quis ouvir o meu conselho? Fez de uma outra maneira? Tá bom. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. José tinha um coração flexível. Você é flexível? Você é flexível. Se você não é, seja flexível. Ouça ideias de todo mundo, ouça a participação de todo mundo, faça perguntas e não imponha as coisas. José não era autoritário, dominador. José era flexível, ele deu uma ideia, uma sugestão. Deveriam, eles fariam bem em ouvir. Porque José sabia do que estava falando. Mas se eles fizeram de outro jeito, não tem problema. Vamos continuar aqui mesmo. Seja flexível e não dominador. Amém, queridos? Nós vamos continuar isso. Estamos chegando no fim da história de sucesso da vida de José, né? Nós estamos chegando no fim, mas tem algumas mensagens ainda. Eu espero que você fique vindo, que você fique firme na igreja, aprendendo com o Senhor. Se você andar nesses caminhos, sua vida será sempre bem-sucedida. Deus abençoe você que está com a gente até agora aqui no vídeo. E uma hora eu espero abraçar você. Deus te abençoe.